estamos a chegar ao final de 2025 e este é o momento em que muitos empresários começam a pensar não só em como correu o seu ano, mas também a perspectivar e a sonhar mais alto para o próximo ano. E para muitos, esse sonhar mais alto passa por a internacionalização, quer seja o começo do processo de internacionalização, quer seja a expansão, portanto, das suas vendas, do seu volume de negócios neste universo internacional, porque é isso que lhe vai dar escala, tendo em conta que o nosso mercado nacional é um mercado relativamente pequeno. Mas é importante terem atenção que o contexto da internacionalização também mudou fruto de todas as alterações que têm a ver com a digitalização dos negócios. E, portanto, hoje, se você não está preparado para internacionalizar, se ainda não é uma prática que tem, efetivamente, você tem que olhar para a internacionalização numa perspectiva de incorporação do digital e de como é que o digital permite chegar a esses mercados externos. Portanto, o mundo está em mudança e, obviamente, isso arrasta-se a todos os mercados, incluindo os mercados internacionais, e, portanto, você tem que trabalhar o posicionamento da sua empresa para depois alcançar também mercados internacionais e públicos internacionais. Neste episódio que eu preparei para si, nós vamos explorar e vamos aqui percorrer como é que você pode entender este contexto internacional, como preparar o seu negócio para competir lá fora, porque isso passa muitas vezes por organizar o seu negócio internamente para depois chegar a mercados externos. Portanto, se realmente esta é uma ambição que você tem, quer seja em começar a internacionalizar, quer seja aumentar, portanto, os seus mercados internacionais e o seu volume de negócios internacional, convido a ficar comigo até ao final deste episódio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Competir. Hoje com este tema que obviamente é muito importante para as empresas, em particular as empresas que já colocam no seu radar, já ambicionam internacionalizar ou, por sua vez, já internacionalizam, mas ainda não têm uma expressão muito grande, portanto, nesse universo e querem saber como podem expandir essa presença. E, portanto, hoje este tema é internacionalização 2.0 e porquê? Porque vamos falar muito do universo da digitalização dos negócios para você chegar a estes mercados internacionais. Portanto, é o foco aqui do nosso episódio, em que vamos, obviamente, olhar para o que é que mudou neste contexto de forma muito breve, as tendências mais recentes no contexto europeu e, naturalmente, como você pode preparar desde já a sua estratégia para o novo ano, para enquadrar, obviamente, esta questão da internacionalização e, quem sabe, aproveitar o sistema de incentivos à internacionalização que está já a decorrer, mas ainda numa primeira fase para empresas que já exportam acima de 200 mil euros, portanto já têm algum volume de internacionalização. E a segunda fase, que iniciará, portanto, no início do próximo ano, irá até ao final de março, é exatamente para empresas que querem ingressar neste caminho da internacionalização, exportam abaixo deste valor de 200 mil euros, portanto, ou são empresas que já começaram, mas que têm espaço para progredir, para crescer, ou empresas que estão mesmo a iniciar o seu processo de internacionalização. Portanto, é uma excelente oportunidade, vamos falar sobre isso. Como sabe, neste programa nós temos sempre o foco de trazer o contexto, porque acho que é muito importante compreender o contexto, mas trazer sempre um como é que você pode então levar esse contexto, essas dinâmicas para a sua empresa.
Para quem não me conhece, meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 15 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem projetos, implementarem boas práticas de gestão, sempre com o foco em aumentar a sua competitividade e os resultados do seu negócio. Portanto, se este tema se já lhe suscitou interesse, se já me segue até aqui no Pode Competir, peço-lhe para deixar aí o seu feedback através de um like, através de um comentário. Pode também partilhar com alguém que você acha que este conteúdo pode também ajudar, porque isso eu estou a ajudá-la sim, você estará a ajudar outras pessoas e você ajuda a mim também a crescer e a chegar a mais pessoas aqui dentro deste canal do YouTube, onde eu partilho conteúdos 100% gratuitos. E portanto, dando aqui este pontapé de arranque, vamos então perceber um pouquinho o novo contexto global, que eu diria que já não é propriamente novo, porque já se fala muito em digitalização, muitas empresas já fizeram uma transformação digital bastante acentuada, mas efetivamente existem ainda muitas empresas que vão, diria, arrastando, protelando, o criar uma estratégia digital verdadeiramente impactante. Vão estando nas redes sociais, vão conectando com os clientes via WhatsApp, mas muitas vezes não têm um comércio eletrónico, muitas vezes não estão presentes em marketplaces, ou seja, muitas vezes não têm uma estratégia digital com foco na internacionalização do seu negócio. E a verdade é que nos últimos anos, em particular, assistimos a uma transformação profunda das dinâmicas do comércio internacional, não só por via destas questões, portanto, do digital, que fizeram chegar até nós grandes plataformas internacionais de comércio eletrónico. Já existiam algumas, mas elas proliferaram, ou seja, não é dizer que esse movimento surgiu nos últimos anos, mas nos últimos anos, efetivamente, assistiu-se a um crescimento muito acentuado dessa dinâmica, portanto, do digital e, portanto, acoplado à internacionalização. Quer seja nós, ao sentirmos que estamos, porque compramos hoje muitas plataformas que são internacionais e, na realidade, aí estamos a importar produtos ou serviços, mas muitas empresas também fizeram esse caminho aqui em Portugal de estruturar estratégias, portanto, de transformação digital com enfoque na internacionalização, não só no mercado nacional. Portanto, isto tem sido uma alteração estrutural muito importante para o universo dos negócios, para este contexto que você tem que entender se ainda é pequeno no que diz respeito à internacionalização ou se ainda nem tem internacionalização. E, portanto, tem que entender este contexto, tem que perceber que ele tem de fazer parte de uma estratégia de internacionalização para que ela seja bem sucedida. Depois, há mercados em que, devido às suas especificidades, poderão continuar a emergir, sobretudo, as estratégias de internacionalização mais tradicionais. No entanto, nós temos clientes que são indústrias puras, que vendem componentes para outras indústrias e elas mesmas já criaram canais digitais de interação com os seus clientes, ainda que sejam clientes industriais. Porquê? Pelo facilitismo, pela rapidez no processamento, pela especificidade muitas vezes da encomenda que é colocada através dos canais digitais e chega ao fabricante, à indústria, a quem estão a comprar, com todos os detalhes precisos de como querem que seja a sua solução. Portanto, independentemente do tipo de cliente que você tem, é possível incorporar estas estratégias, tanto do digital. Mais ainda quando então se trabalha para o consumidor final, que já não basta ter um site,
muitas vezes já não basta ter sequer um comércio eletrónico, é preciso criar um senso de marca, uma notoriedade, uma presença em vários mercados e nas redes sociais. É importante também ter presente o senso de criação de comunidade, porque isso vai fazendo com que o seu cliente se fidelize a si, e tudo isso são estratégias, portanto, neste universo da internacionalização 2.0. Mas outras coisas também mudaram bastante, e isso sentiu-se em particular, portanto, após a eleição de Donald Trump, com, digamos, a guerra comercial que eu acho que se tornou mais acesa através dele. Porque a verdade é que já existiam movimentos que de certa forma queriam boicotar ou estavam a querer travar o movimento da globalização. Eu mesma fiz aqui um episódio no âmbito dos episódios das mega ameaças, onde isso já era sinalizado, e esses episódios foram feitos com base num livro de um economista especializado, portanto, nesta análise de tendências, onde esta tendência da desglobalização já estava claramente lá evidenciada. A forma, o tempo que iria demorar, como é que essa desglobalização iria acontecer, o tempo ainda teria que dizer, ainda teria que se analisar mais profundamente. Mas a verdade é que a mega ameaça concretizou-se, não no sentido puro de voltarmos ao que era antes. Só que o processo de globalização mudou. E mudou implicando, muitas vezes, regulamentar, tarifar coisas que até agora, de certa forma, estavam dentro de um mercado de comércio livre, para proteger a União Europeia, para se proteger a si próprio. Os Estados Unidos, teoricamente, para se proteger a si próprio. A China, idem aspas. Ou seja, e obviamente, os primeiros mercados que foram mais musculados nesse sentido, não quer dizer que eu seja a favor disso, nós já falámos nisso noutros episódios, eu acho que isso vai acabar por prejudicar o consumidor e a economia como um todo. No entanto, é esse movimento que nós agora temos. Que os Estados Unidos bateu o pé, porque tem poder económico para o fazer, a Europa estava muito refém e, portanto, teve que quase baixar a guarda e aceitar as condições dos Estados Unidos, mas efetivamente muitos outros mercados se movimentaram em torno disto. A França já proibiu a importação de determinados produtos, ou seja, algo que não se via há uma década atrás, quando se fez o movimento inverso de tentarmos criar este comércio livre a nível global. E, portanto, isso ficou muito diferente. Outra situação que ocorreu com estas transformações do ponto de vista da globalização foi todas as cadeias de abastecimento foi-se sentindo que estavam muito sujeitas ao risco geopolítico. E isso implicou também, aqui na Europa, que a Europa se tenha começado a preocupar em trazer de novo indústrias que, de certa forma, tinham praticamente acabado porque tudo se comprava aos mercados externos, sobretudo mercados de países asiáticos, China, Bangladesh, Índia, trazer, de certa forma, fazer um processo de reindustrialização da Europa, porque sentimos enormes fragilidades quando começaram a agudizar-se estas guerras comerciais e a Europa estava muito refém daquilo que o país terceiro impunha. E apesar de poder retaliar, nesse processo de retaliação, ao balancear os prós e os contras, sentiu claramente que estava refém e tinha que reposicionar-se. E para isso tinha que alterar estratégias, dependências externas, e isso não é algo que se faça da noite para o dia, mas é um contexto que está a acontecer.
Estão inclusive a surgir incentivos, surgiu um muito recente no âmbito do PRR, exatamente para ver se há este estímulo à reindustrialização, porque aquilo que se perdeu em décadas, obviamente não se vai num ano, 2 anos, portanto, fazer a inversão. Mas é importante que a Europa ganhe esta autonomia estratégica e está a trabalhar agora nesse sentido. Portanto, não é largar a globalização, porque é um movimento que, ao contrário dos Estados Unidos, a Europa entende que é favorável ao consumidor, é favorável a todos nós. No entanto, não pode ser alheio e ficar refém de outros países que depois lhe impõem regras, que foi o caso dos Estados Unidos, e o acordo foi mau, o acordo que foi feito entre a União Europeia e os Estados Unidos, mas a questão é, será que a Europa conseguia um melhor acordo? Muito provavelmente não. Quando eu falo da Europa, falo da União Europeia em particular, porque o Reino Unido conseguiu um acordo melhor, mas é um parceiro de longa data dos Estados Unidos, enfim, conseguiu negociar ali melhores condições. Se o Reino Unido fizesse parte da União Europeia, teríamos conseguido esse acordo melhor? Talvez não, porque éramos vários países e os Estados Unidos, enfim, uma coisa é ceder a um, outra coisa é ceder a uma grande massa de países. E a Europa, capacidade negocial, era frágil, tinha muito mais a perder, se calhar, do que a ganhar ao bater o pé e, portanto, não aceitar as condições e, muito provavelmente, os Estados Unidos avançar para aquelas tarifas muito altas que estava a sinalizar, e isso iria ter um impacto enorme nas indústrias europeias que exportam muito também para os Estados Unidos. Obviamente, tudo isto para dizer o quê? Que todo este novo cenário, ou este contexto que estamos a viver, cria desafios às empresas, sobretudo às pequenas e médias empresas, mas também cria oportunidades. Oportunidades não só de se integrarem em cadeias de valor europeias, ou seja, neste processo de reindustrialização, novas oportunidades vão surgir. E, portanto, a sua empresa deverá estar atenta a essa situação. Outras situações é surgirem novos nichos de mercado aqui na Europa que antes não existiam, ou que as empresas nacionais, portuguesas, em causa, não tinham, se calhar, grande margem de atingir o mercado europeu. E se quisessem atingir esses nichos, tinham que ir para outros mercados, em que os processos de internacionalização muitas vezes são muito mais complexos, porque há um maior desconhecimento do mercado, o mercado não é livre. A nível da União Europeia, nós não temos o tal comércio livre, não é? E, portanto, muitas vezes o processo de internacionalização começa por aí, exatamente por haver toda uma dinâmica facilitada do ponto de vista do comércio livre. E também nesta cadeia de oportunidades surge situações em que, ao regulamentar-se, nomeadamente o tal comércio que vem de fora, porque a União Europeia também está a fazer agora esse movimento, ou seja, não ia ficar, aceitar todas as tarifas que lhe impunham e ela própria não utilizar esse mecanismo. E isso está a acontecer, por exemplo, em relação à China, porque a China entrou-nos pela porta dentro, ainda que muita gente possa dizer que é pouco, que é importante proteger mais as indústrias. Vou-vos dar um exemplo concreto de quem está na indústria têxtil aqui em Portugal, ainda sente muito este impacto e, obviamente, tem feito pressão através das associações comerciais, junto do governo, para que olhe para esta realidade. Portanto, nós não temos os mesmos fatores de competitividade que uma China tem. E, portanto, mas se entram pela porta dentro as plataformas chinesas, de certa forma, de forma agressiva em relação a preços e com uma oferta muitas vezes vastíssima, torna-se difícil competir. Claro que a produção nacional tem mais qualidade, mas
muitas vezes essa qualidade não é percepcionada, ou o cliente, perante preço ou qualidade, acaba por optar por preço. Não são todos, depende do que é, do mercado e do segmento para o qual você trabalha. Portanto, há sempre essa base, não é? Você tem que olhar para estas oportunidades, olhar para os desafios e enquadrar naquilo que é a sua realidade. E neste ano que correu, 2025, a União Europeia publicou um relatório que foi publicado pela Comissão Europeia, que no fundo é um estudo, portanto, que tem em consideração ou busca dar orientações estratégicas para as PMEs europeias. Esse relatório traça um cenário muito claro. As PMEs europeias estão mais ambiciosas, têm efetivamente, em muitos contextos, no contexto de países como Portugal, que têm acesso aos apoios europeus, portanto a financiamento a fundo perdido, faz com que algumas barreiras que tinham do ponto de vista do financiamento se tenham diminuído. Isso faz com que tenham começado esta movimentação de estratégias vocacionadas para a internacionalização. Mas ainda há desafios do ponto de vista da regulamentação, porque ainda não existe uma homogeneidade de regulamentações, ainda que seja dentro de países que fazem parte da União Europeia. Por vezes há falta de coordenação entre alguns instrumentos de financiamento. Outra questão que surge também é que nem todos têm acesso ao financiamento, porque são realidades mais pequenas, porque muitas vezes os concursos são muito exigentes e ainda que não esteja vedada uma determinada realidade, ela acaba por ser vedada pelos próprios critérios de mérito, porque coloca as empresas todas, portanto, no mesmo concurso, digamos assim, mas com realidades do ponto de vista daquilo que podem fazer e da ambição que colocam nos seus projetos de internacionalização muito diferentes. E isso determina depois a nota e muitas empresas acabam por ficar de fora. Mas esse mesmo estudo também mostra que as empresas estão a investir muito mais em planeamento estratégico, na digitalização e na sustentabilidade. E sustentabilidade aqui falamos, portanto, não só de sustentabilidade económico-financeira, mas também das questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, que são altamente incentivadas pela União Europeia e onde a Europa pode entrar com uma vantagem competitiva, porque tem feito esse trabalho, tem financiado esse esforço das empresas em fazer essa transformação, e outros mercados se calhar ainda não estão a fazer isso de forma tão sistemática, tão estratégica, e portanto é um dos elementos onde a Europa realmente pode sair à frente. E isto, em resumo disto tudo, o que é que isto poderá sinalizar? As empresas que se prepararem para, em 2026, terem uma estratégia focada na internacionalização, que incorpora estes elementos de digitalização, sustentabilidade e o tal planeamento estruturado, podem sim crescer, podem sim ter muita margem de crescimento, ainda que o mercado traga desafios. E hoje é, sem dúvida nenhuma, internacionalizar tem de passar, ou na maior parte dos casos, ok? Para que não entre aqui alguém que saia da curva e ataque por isso, mas na maior parte dos casos, internacionalizar passa por digitalizar. E volto a lembrar o exemplo que eu dei
também em contexto industrial. Portanto, é aplicado a indústria, comércio, serviços, portanto, utilização dos canais digitais é fundamental. E neste contexto, ok, tanta coisa que há no digital, como é que efetivamente este contexto da internacionalização digital se pode processar? Primeiramente, é muito importante que as empresas percebam que não basta replicar o modelo nacional, podem até já ter um comércio eletrónico a nível nacional, que funciona a nível nacional, podem já ter até algum funcionamento junto dos clientes com as redes sociais, a criação de comunidades, mas é importante uma coisa. Quando se vai para o digital, vai-se ter uma maior proximidade com o cliente final através de canais digitais, ou seja, aquela conversação humanizada que existia em determinados contextos de comercialização passa para o digital. E é importante perceber que os países, as culturas, têm diferentes formas de comunicar, têm diferentes ritmos de decisão, têm diferentes preferências até do ponto de vista de como organizar uma loja eletrónica, como organizar a informação que você disponibiliza, portanto, é muito importante nestes comos que diferenciam muito cada cultura, mesmo que sejamos todos europeus, que a empresa tenha isso presente quando vai trabalhar os seus canais digitais para um mercado diferente. E em que é que isto se traduz? Tem de conhecer esta cultura digital. De como é que naquele mercado há interação com, portanto, este universo digital, os canais digitais, quais são os canais preferidos, como é que sentem mais e gostam de receber a informação, que tipo de informação, mais detalhada, menos detalhada, portanto, é muito importante perceber este contexto. Cada mercado é único. E eu já fiz aqui um episódio há umas semanas atrás, não sei dizer agora aqui concretizar o número, mas era um episódio sobre internacionalização, onde eu focava um estudo europeu também, que basicamente, que não vou aqui obviamente explorar este estudo, mas é para o alertar que pode ver esse episódio, em que havia um estudo em que falava muito concretamente das diferenças que existem mesmo dentro de um mercado, por exemplo, França, Polónia, portanto, mercado, o país. Diferenças que vêm de se as pessoas vivem num contexto altamente urbanizado, grandes cidades, ou se vivem num contexto mais rural, ou se nesse mesmo contexto qual é o poder de compra, tanto quer na parte urbanizada, quer na parte mais rural. Portanto, até dentro de cada país há estas diferenças e, portanto, primeiramente você tem que saber muito bem para quem quer comunicar, para quem quer vender, onde é que estão esses potenciais clientes. Você vai começar pelas zonas menos desenvolvidas ou vai logo para as zonas mais desenvolvidas. Isto em cada mercado que você explora. E depois, então, perceber qual é a cultura digital desse mercado ou submercado dentro de cada país que você quer explorar e quer entrar com a sua oferta internacional. Portanto, essa é desde logo uma premissa de base, que é ter em consideração que, apesar de todos vivermos numa Europa, não só somos diferentes do ponto de vista cultural, que se arrasta à cultura digital, mas também dentro de cada um dos países, de cada um dos mercados. Basta olhar para Portugal. Há diferenças entre, se calhar, o comportamento das pessoas nas grandes cidades
e, por exemplo, em algumas cidades no interior. Talvez aqui em Portugal, nós somos poucos habitantes, um país relativamente pequeno, possam, em muitos casos, não ser muito agudas essas diferenças. Mas há diferenças. Há diferenças de comportamento, de modo de estar, de modo de viver, até do stress, não é? Portanto, tudo isso faz diferença. E esse processo, então, não é de nova internacionalização, mas esta internacionalização 2.0 digital, passa, por exemplo, por ter o e-commerce, ou as lojas online da sua empresa, adaptadas a cada país, a cada língua, e ainda que o seu canal, numa primeira fase, possa incorporar pelo menos a língua mais universal, que é a língua inglesa. Ainda que você possa começar só com a língua inglesa. Você tem que ter mecanismos, por exemplo, se você vai para um mercado em que há uma grande rejeição à visita de sites em inglês, talvez não seja um mercado para começar a publicitar, a fazer campanhas de marketing, até ter o seu site traduzido para aquela língua. No entanto, depois há países em que já estão muito familiarizados com a visita e a compra em sites em língua inglesa, como se calhar países como a Polónia, a Hungria, ou seja, países em que se calhar não há expectativa, tirando os sites nacionais, de que lhe surjam sites traduzidos na sua língua e, portanto, já acabam por estar habituados a esse ecossistema de lidar com sites na língua inglesa. Mas, mais uma vez, sempre cruzando com a dinâmica daquele mercado, a cultura digital daquele mercado. Outra situação que você pode ter aqui é combinar mas eu não tenho comércio eletrónico. Você pode, então, começar pelos marketplaces internacionais. Portanto, você colocar a sua loja em marketplace, a sua loja ou os seus produtos dentro de um marketplace. E aqui também tem de ver, consoante o mercado e o produto que você tem, quais são os marketplaces mais adequados, quais são os mais adequados para aquele mercado que você quer atingir. Portanto, sempre tendo presente estas diferenças do ponto de vista da cultura digital. E estas estratégias podem ser combinadas. Se você já tem um e-commerce, pode alargar esse e-commerce para o universo internacional, mas também utilizar os marketplaces, por exemplo, mais utilizados dentro daquele país que você quer atingir. Outra realidade que também pode entrar aqui nesta internacionalização 2.0 é fazer parcerias com o universo local, parcerias digitais, digamos, com o universo local. Ou seja, poderão haver sites de relevância nesse país que tem e-commerce, que não são marketplaces, né? Portanto, já com essa nomenclatura, com esse posicionamento, não, são lojas de referência, mas que vendem diversas marcas, por exemplo, mas são lojas daquele país, não propriamente um marketplace. Talvez você possa iniciar um processo negocial de parceria com essas lojas que já têm uma forte presença no mercado que você quer atingir. E, obviamente, não poderá estar retirado de forma nenhuma a presença estratégica nas redes sociais para cada país. A tal questão da cultura digital, da língua, da presença. Hoje em dia, as próprias redes sociais já permitem a tradução dos conteúdos, mas depois não é só traduzir o texto, é preciso traduzir o vídeo, que também a inteligência artificial já permite traduzir o vídeo, mas já não é um vídeo, é um conteúdo escrito. É importante que você tenha os conteúdos na língua, portanto, do mercado que você quer atingir. E haja também
quando há aquela interação através do WhatsApp, do Messenger, dos chats, dos chats bots que também são colocados, por exemplo, quer nas redes sociais, quando já se tem, portanto, aquele mecanismo de automatização nas conversas, dentro das conversas do WhatsApp e dentro das conversas de Facebook e de Instagram, etc., ter presente a questão da língua, a questão cultural, a questão da forma como as pessoas gostam de ser tratadas. Portanto, tudo isso tem que ser trabalhado independentemente de se estar a utilizar uma pessoa, um atendimento humanizado através de uma pessoa, ou da utilização de inteligência artificial e, portanto, de toda destes processos automáticos de resposta aos clientes, etc. Portanto, isto aqui é para lhe dar uma panorâmica, para o pôr a pensar, ok, dentro deste contexto, o que é que eu posso fazer para realmente atingir o mercado internacional. E neste contexto é muito importante, relembro, que avalie as condições culturais de cada mercado, as condições que dizem respeito ao posicionamento, como eu disse, e se for o caso, vá ver o tal episódio onde eu falo das diferenças, do posicionamento, preço, do tipo de produto, da logística que é necessária para chegar àquele mercado. Portanto, tudo isso é muito importante você fazer essa análise, primeiramente interna, depois na seleção dos mercados que você faz ou vai fazer, antes de escolher, antes de bater o martelo de que é para estes mercados, é importante, dentro do contexto, ver em que contexto a sua empresa está melhor posicionada para ter sucesso num determinado mercado. E a sua escolha tem de partir daí. Tem de partir de uma análise estratégica. Não assuma só dados estatísticos, muitas vezes universais, de que um dos maiores mercados de exportações de Portugal é a Alemanha ou é a França. Então é para lá que eu vou. Mas é para lá que todos estão a ir. E será que a sua empresa tem um posicionamento competitivo que justifique começar por aí? Muitas vezes o começar pode até passar por mercados menos óbvios, em que, à partida, você acha que nem pensar, são mercados muito desconhecidos, mas talvez o posicionamento da sua empresa, nível de preço, de produto, destas questões logísticas, seja para aquele mercado que se deve dirigir. Porque também é para aquele mercado que se calhar muitos não estão tão atentos, porque são mercados mais pequenos, mercados mais de nicho. Portanto, muita atenção com esta análise. Para quê? Para você ter uma estratégia vencedora. Para que não seja um investimento deitado à rua ou que, ainda que não seja deitado à rua, ou seja, o retorno não seja suficiente para fazer face ao investimento, para pagar pelo menos o investimento que você realizou. Portanto, muito cuidado com toda esta análise do contexto e do posicionamento que a sua empresa tem em relação a esse contexto. E agora, vou buscar um pouco aquela vantagem competitiva que eu há pouco citei no início deste episódio, relacionado com a sustentabilidade que hoje no contexto europeu é cada vez mais valorizada. E a sua empresa, se quer olhar e incorporar esta vantagem competitiva para chegar aos mercados externos com uma proposta de valor mais forte, é um momento também em que deve pensar nisso.
para além da estratégia desenhada propriamente para o processo de internacionalização. Porque esta questão da sustentabilidade é cada vez, aliás no episódio anterior nós falámos sobre isso, ela começa a deixar de ser uma tendência aqui para o mercado europeu e passou ou está a passar a ser um fator crítico de sucesso. E mais uma vez, no mercado que é altamente competitivo, não é só a sua empresa que está a tentar internacionalizar para esse mercado. Há muitas outras empresas a vir de outros universos para cada um dos mercados, assim como acontece aqui em Portugal. E, portanto, faz sentido a sua empresa pensar em diferenciação, em como é que o seu produto se diferencia dos outros. E muitas vezes essa diferenciação pode passar por uma proposta de valor alicerçada nestas questões relacionadas com a sustentabilidade, que pode ser evidenciada através de processos de certificação de produtos, que certificam de que aquele produto cumpre os requisitos do ecossustentável, do produto verde, portanto, de uma série de certificações que você pode obter para demonstrar que efetivamente o seu produto está alinhado com a sustentabilidade ambiental. Obviamente, estou aqui a dar um exemplo que você tem que depois olhar para o seu negócio e ver se é ajustável, se não é, como é que você vai incorporar. Tudo isso, obviamente, pressupõe, como eu disse no início, a construção de uma estratégia. Portanto, de um plano estratégico estruturado. É um pilar fundamental. Para quê? Para olhar para si e olhar para o exterior e ver como é que você vai posicionar a sua estratégia. Depois fazer a seleção dos mercados, ver o investimento que necessita fazer, portanto, fazer todo o trabalho de estruturação da estratégia. Até dar, efetivamente, bater o martelo e dizer é por aqui que nós vamos. E isto é uma área que nós trabalhamos pormenorizadamente no programa Projetos Competitivos. Como se você me acompanha por aqui, provavelmente poderá ter participado na jornada para a inovação e a competitividade e percebeu, portanto, que eu dei lá um contexto em que dei um grande enfoque na inovação, na diferenciação, em a sua proposta de valor não ser apenas mais um no mercado, portanto, ter uma proposta que suscite o desejo de o ouvir, de ver qual é a sua oferta. Portanto, tudo isso são eixos fundamentais para você ter sucesso numa estratégia de internacionalização. E também para agarrar potenciais oportunidades que não sejam voltadas para o consumidor final, mas sejam voltadas, por exemplo, para agarrar as tais oportunidades que podem surgir desta nova dinâmica que a Europa está a tentar suscitar ao trazer a reindustrialização, ao incentivar o investimento em algumas áreas que de alguma forma tinham desaparecido ou quase desaparecido, e em que a sua empresa pode vir a ser um potencial fornecedor dessas novas indústrias. Mas para o ser, em muitos casos, e ligando com o episódio anterior, as empresas já estão a exigir a comprovação de que a sua empresa tem práticas de ESG, não é? E que assumem esse compromisso, ou seja, não só já têm práticas, mas assumem um compromisso de que essas práticas, ao longo do tempo, vão continuar a ser fomentadas na sua empresa. E, portanto, esta dimensão da sustentabilidade, esta dimensão do ESG, é muito importante, quer seja para a sua proposta de valor, quando está a dirigir a sua oferta para o consumidor final, mas também para estas dinâmicas que nem sempre surgem do digital. Embora o foco hoje do episódio seja nesta digitalização dos modelos de negócio com foco na internacionalização, é importante também
deixar aqui presente que se você investir nesta dimensão da sustentabilidade, você poderá estar a trabalhar não só a parte digital da sua comunicação, mas também conseguir parcerias interessantes, portanto, tendo por base o cumprimento, portanto, e o compromisso com a sustentabilidade ambiental. E por fim, antes de dar-lhe aqui uma checklist de passos, portanto, acho que você já foi percebendo, mas antes de lhe dar aqui alguma checklist para você percorrer em termos estratégicos, para então o ajudar a preparar esta estratégia, o tal como, é importante dizer-lhe, falar-lhe aqui com algum detalhe. Não é detalhe, não vou dar detalhe, porque senão teria que fazer seria o enquadramento ao sistema de incentivos à internacionalização e seria o programa todo. E se você quiser que eu traga esse tema, eu de vez em quando trago, mas comente, deixe nos comentários e eu poderei novamente abordar, até porque o concurso vai estar aberto até final de março do próximo ano. E com esta particularidade de, na segunda fase, só poderem concorrer empresas que exportam abaixo de 200 mil euros. Ou seja, no fundo, é uma fase focada nos novos exportadores. E isto é uma diferença fundamental, do meu ponto de vista, que trabalho com incentivos e com várias empresas que submetem projetos, é fundamental, porque eu sei as notas que os nossos clientes têm que ter para conseguir aprovar. Mas todos os nossos clientes, ou a grande maioria, são clientes que já têm um volume de negócio internacional bastante expressivo. Portanto, que já estão internacionalizados, a sua estratégia já passa por diversificar mercados, consolidar mercados e em alguns casos, penetrar em novos mercados, que é quando querem diversificar, mas já têm uma presença muito forte a nível internacional. Estas estão neste eixo desta fase que encerra no final de dezembro. Mas para as outras há uma enorme janela de oportunidade que não conseguiam, por norma, ter notas suficientes para conseguir ter apoio. Mesmo que a sua nota fosse de elegibilidade, ou seja, de projeto aprovado, a dotação orçamental não era suficiente para apoiar o seu projeto. E, portanto, eu quero que tenha isto em consideração ao pensar na sua estratégia. Porquê? Porque tem uma janela de oportunidade de, ao criar o tal plano estruturado, estratégico, você poder colocar essa sua estratégia, colocar o seu projeto de internacionalização, que tem que ser um projeto competitivo, incorporar inovação. Portanto, desde logo, se você não tem internacionalização e vai internacionalizar, já há inovação, ok? Mas se já tem alguma, o que é que vai fazer diferente, etc. Mas, portanto, tendo esse plano, você tem aqui uma janela de oportunidade de financiar essa sua estratégia, a implementação dessa sua estratégia. E para isso é muito importante, para não dizer que é obrigatório, ter um plano estratégico para a internacionalização muito bem estruturado, com definição de quais são os mercados-alvo, com a definição de como é que vai ser a sua estratégia do ponto de vista dos canais de distribuição, com que produtos você vai internacionalizar, que tipo de clientes você quer atingir, ou seja, tudo isso tem que estar muito bem mapeado para você apresentar isso na sua candidatura e a sua candidatura ser bem sucedida, ou seja, obter o apoio, e então você conseguir implementar a sua estratégia com um apoio que pode ir até 50% a fundo perdido. Portanto, não deixe esta oportunidade de lado. Não deixe de pensar nisto. E se neste momento você diz, mas
eu preciso de ajuda para saber se o meu projeto está bem posicionado, que passos eu devo dar de forma completamente estruturada. Neste momento, o Projetos Competitivos está com as inscrições encerradas, mas nós temos sessões de mentoria, aí tem que entrar em contacto comigo para eu perceber qual é o seu plano, fazer-lhe um orçamento para isso, e também temos a consultoria personalizada. No entanto, para isso, aí já temos que fazer um enquadramento mais preciso, para perceber se nós temos margem para incorporar o seu projeto, portanto, dentro do horizonte temporal em que ele tem que ser executado, ok? No entanto, busque esta ajuda se for o caso. Mas eu vou, então, tendo em conta esta oportunidade, que eu acho que você não deve deixar de lado. Não sabemos quando voltará a abrir um sistema de incentivos à internacionalização, e ainda para mais com esta questão de ter colocado uma fase exclusivamente para novos exportadores. É muito, muito, muito interessante. Acredite em mim que sei as notas que saem do sistema de incentivos à internacionalização, que são sempre superiores a 4 para aprovação. Portanto, chama a atenção para isto. Não sabemos se voltará a vir um concurso, portanto, com estas características. Ainda para mais, não adie mais a sua estratégia. Sente-se, estruture o seu planeamento. Se não entrou para projetos competitivos, abrirá outra oportunidade em janeiro, se for esse o caso. No entanto, foque em começar já a fazer este diagnóstico com base em tudo isto que nós falamos. E eu vou-vos passar agora uma checklist muito prática para você. Não é a estrutura do planeamento, temos outros episódios sobre isso, você provavelmente poderá ter participado na Jornada para a Inovação e Competitividade. É uma checklist que eu quero que você pense, que eu considero essencial para você dar a resposta a alguns destes desafios na criação do plano estruturado. Não é toda a checklist, são alguns pontos que eu quero aqui destacar, como é óbvio, não é? Acho que você compreende que aqui neste episódio é impossível passar tudo. Mais uma vez, se quiser que eu traga mais vezes o tema da internacionalização, partilhe comigo. Então, a primeira pergunta que eu quero que você se coloque a si próprio, porque se a resposta for não, comece a trabalhar nela. A primeira questão é: você tem um diagnóstico realista do seu negócio e da sua capacidade de resposta para o universo internacional, esteja do ponto zero ou tenha já alguma internacionalização? Responda a isto e, se a resposta for não, comece a trabalhar nesta tarefa. Segundo ponto: o seu produto ou serviço está adaptado para diferentes mercados? E aqui eu dou uma extensão. Está adaptado para quais mercados? Nenhum, 1, 2, portanto, tenha em conta aquela questão da cultura que falámos lá atrás, ok? Terceiro ponto que eu quero que você analise e responda. A sua comunicação está traduzida e ajustada à cultura local do mercado que você quer atingir? Mais uma vez, vamos buscar a questão da cultura que eu tanto falei lá atrás neste episódio. Quarta questão que eu quero que você analise. Você tem canais digitais a funcionar bem para pensar em exportação desses canais digitais? Da utilização desses canais digitais? Sim, se não, em alguns casos, noutros não. Portanto, responda a isto. Quinta questão. Já tem pensado na sustentabilidade ambiental, em como incorporá-la no seu negócio,
e como incorporá-la não só nos produtos, mas também nos seus processos, e como também comunicar que você realmente tem esse compromisso com a sustentabilidade ambiental. Analise também esta questão. E o sexto e último passo que eu quero aqui deixar é: se você já tem um plano estruturado e um plano de financiamento para implementar esse plano estruturado. E se não tem, urgente pensar nele. Estamos, como eu indiquei, estamos aqui a pouco mais de um mês do final do ano. Este é o momento, e eu tenho já no último episódio, falei um bocadinho da preparação para o 2026. Eu tenho estado a tentar, e vou continuar a tentar trazer conteúdos que o ajudem a fazer este caminho, este planeamento do 2026. E, portanto, se não tem, comece a pensar nele. Não deixe para amanhã o que pode começar a fazer já hoje. Passo a passo, estruturado. Vá respondendo a isto, vá vendo como adaptar isso ao seu plano, como analisar o seu diagnóstico, como analisar o seu contexto. Muito importante. Se você respondeu que sim, claramente você está preparado para dar o próximo passo, que é eventualmente submeter a candidatura, ter o apoio e, mais do que até ter o apoio, estar preparado para começar o seu processo de internacionalização. Se respondeu não, ou ficou ali numa situação ambígua, que não sabe ainda muito bem como responder, então é o momento de se preparar, é o momento de ver o que é que tem que fazer, passo a passo, para que em 2026 a sua estratégia possa incorporar, portanto, esta realidade da internacionalização ou robustecer a internacionalização que, entretanto, você já alcançou e já adquiriu. Portanto, este episódio, que aqui fecho com esta checklist, foi focado em ajudá-lo, portanto, a construir este processo de internacionalização. Lembro que num mercado como é o nosso mercado nacional, as empresas têm que pensar na internacionalização como uma estratégia muito importante se querem fazer crescer os seus negócios. Porque o mercado nacional não só é limitado, como também está sujeito a regras de concorrência, como eu falei no início, da entrada de outras plataformas eletrónicas que abanam os negócios. Portanto, você tem que se defender com aquilo que são estratégias de crescimento e de crescimento e também de conseguir alavancar o seu volume de negócios, não ficar preso ao mesmo modus operandi com que você hoje trabalha, com que você pode até estar a ter neste momento bons resultados financeiros, mas o que resulta hoje, em muito pouco tempo, se pode tornar obsoleto. E a dinâmica do mercado aponta para uma obsolescência cada vez mais rápida. Portanto, tem a ver com todas as dinâmicas de inovação que nós muito exploramos aqui no programa Projetos Competitivos. Com isto, despeço-me. Se este episódio o ajudou, se impactou, se realmente, diga-me nos comentários se a checklist foi importante e se você vai responder a essa checklist. E se realmente está preparado ou não. Comente, deixa aí, para eu também perceber, ok, como é que eu consigo ajudar mais estas pessoas que aqui me seguem, que ouvem aqui o programa Pode Competir. Porque é para essas pessoas, é com esse foco que eu faço naturalmente estes episódios aqui 100% gratuitos. Portanto, até breve num próximo episódio do Pode Competir.